O rack de 19 polegadas é um suporte metálico que é responsável por alojar e organizar equipamentos eletrônicos de informática, telecomunicações ou até mesmo segurança. Escolher um rack pode parecer difícil, mas hoje eu irei te ensinar de forma simples tudo o que você precisa saber para escolher um rack para o seu projeto. Então, vem comigo! Bom pessoal, o rack no mundo das telecomunicações também é conhecido como cabine, gabinete ou até mesmo armário. E existem dois tipos de rack. O rack de piso, onde eles são instalados diretamente no chão, através de uma estrutura metálica, ou através de um conjunto de rodas ou sapatos que também são conhecidos como rodízio. E o segundo tipo de rack é o rack do tipo parede, onde, como o próprio nome já diz, literalmente eles são fixados através de buchas e parafusos diretamente na parede, que é o exemplo aqui do nosso rack desse cenário. Além desse detalhe, precisamos entender que os racks possuem uma norma internacional que ajuda a padronizar as suas dimensões. A norma EIA 310 especifica todas as suas dimensões internas, como por exemplo, o tamanho da largura de abertura do rack, e a largura das flanges do plano de montagem aqui dentro do módulo. E para resumir, pessoal, o que você precisa entender? A medida de largura ela é padronizada para que sejam compatíveis com diferentes tipos de equipamentos de outros fabricantes. Então, aqui na frente, na parte interna, temos exatos 494 milímetros, que se representados em polegadas, vai dar 19 polegadas. Por isso que o rack ele é conhecido como um rack padrão de 19 polegadas, porque essa dimensão interna ela nunca vai mudar, ela sempre vai ser 19 polegadas. Outra medida que eu tenho que levar em consideração é a sua altura. Presta atenção aqui agora. A altura do rack ela é denominada pela sigla U. A cada 1 U eu tenho 44,45 milímetros. Então, esse rack aqui, por exemplo, é um rack de 12 U, onde se converter em milímetros eu tenho exatos 533 milímetros de altura. Então presta atenção, na hora de escolher um rack eu tenho que levar em consideração essa medida de altura também. Então a cada 1 U é 44 milímetros para resumir. E a única medida que não é padronizada é o seu comprimento. Então, sendo assim, eu posso escolher um rack da melhor maneira mediante a disposição dos equipamentos em que eu vou instalar aqui dentro dele. E uma dica, tá? A questão do 1 U ali. Se caso você chegar num cliente e você não sabe a medida de altura dele, é muito simples. Pega o plano de montagem aqui dentro e a cada 3 furos do plano de montagem, você vai ver que é a medida de 1 U. Então, se caso você tiver na dúvida lá, não sabe qual é a altura daquele rack que o cliente comprou, é só você contar. A cada 3 furinhos, eu tenho a altura de 1 U, a unidade de medida. E aí, com relação a essa questão de altura, pessoal, uma dica que eu dou para vocês na hora de escolher qual é a altura ideal. Para saber isso aí, eu preciso pegar e entender primeiro quais os equipamentos que eu vou acomodar dentro desse rack. Então, por exemplo, se eu tenho um switch, se eu tenho um no-break, eu preciso entender como que eu vou armazenar esses equipamentos dentro do rack, como que eu vou dimensionar eles, e assim eu consigo entender qual vai ser a altura daquele rack. Aí eu consigo mensurar. E outro detalhe importante, sempre na hora de você escolher um rack, escolha um rack com um espaço de sobra, principalmente na altura, porque isso vai evitar dor de cabeça, principalmente na hora que você precisar fazer uma ampliação, aí você vai ter um espaço reduzido e aí você vai ter que dizer para o seu cliente que ele vai ter que trocar um rack por um maior e aí ele vai ficar no prejuízo. Ah, pessoal, um aviso importante. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer um chamado especial para você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, deixa o seu like, que é muito importante para nós aqui, para toda a nossa equipe, a produzir mais conteúdos como esse para você. Dito isso, bora continuar pro vídeo. Bom, agora já deu para entender como é que eu vou escolher um rack, Mas além do rack, temos alguns acessórios que vêm para nos ajudar a organizar e eu vou falar agora cada um deles. Primeiro vamos começar com a bandeja, A bandeja ela tem um propósito de acomodar qualquer equipamento que não consiga ser presa entre os furos de plano de montagem. Por exemplo, eu posso colocar uma central de telefone, um gravador NVR ou DVR. Então a bandeja ela pode ser fixa e pode também ser a bandeja do tipo móvel. Essa aqui, por exemplo, é uma bandeja do tipo fixa. E
eu tenho aquelas bandejas do tipo móvel, que é semelhante a uma gaveta, onde eu consigo puxar ela e aí ter acesso aos equipamentos. Nesse caso aqui, ó, eu tô com uma bandeja de 400 milímetros de profundidade. Por quê? O meu rack, ele é um rack de 500, então eu quero que tenha uma sobra lá no fundo para que eu possa fazer todo o trâmite de acomodação de cabeamento, né? Passagem, também tem um espaço ali para que caso eu venha fazer uma manutenção, eu tenha um pequeno espaço para fazer uma manobra de cabos ali ou acessar os equipamentos no fundo do rack. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Na hora de escolher a bandeja, tenta não escolher a bandeja exatamente, né, na medida de profundidade interna do rack. Escolhe uma bandeja um pouco menor para que você possa ter essa vantagem de trabalhar no fundo dele, principalmente com um volume de cabo muito grande. Ah, e um detalhe importante, tá? Os equipamentos que são presos aqui no plano de montagens, eles são presos através de um parafuso chamado porca-gaiola, que eu vou mostrar aqui agora no vídeo para vocês. Então, esse tipo de parafuso se chama esse nome, né? Eu vou comprar parafuso do tipo porca-gaiola, que ele é preso aqui no plano de montagem, e aí eu posso fixar todos os equipamentos que vão ser acomodados ali dentro do trilho. Temos também o organizador de cabo, que é muito importante para acomodar os patch cords ou cabos de redes que vão ser conectados a um switch, por exemplo. Então, o organizador de cabo, né? Eu coloco todos o cabeamento aqui na frente, dentro, internamente, acomodo eles, faço as saídas de conexões para a entrada das portas do switch e eu venho com a tampa e eu fecho. E ele é preso também aqui no plano de montagem, como eu estou mostrando aqui para vocês. Outro acessório que temos aqui que é a frente falsa. A frente falsa é muito controversa, o pessoal nunca entende qual é a utilização dele. Então ela serve para criar um distanciamento entre os equipamentos fixos aqui no plano de montagem. Então, por exemplo, a hora que eu for utilizar uma bandeja, onde eu vou acomodar, por exemplo, os equipamentos, né, PABX, um DVE, esses equipamentos ele costumam gerar um certo índice de calor. E esse espaço aqui, né, que eu tenho de 1U serve para criar um vão livre para que não possa sobreaquecer os equipamentos embaixo. Então, por exemplo, se eu fizer um amontoado ali de equipamentos muito próximos ao outro, né, pode gerar um certo nível de calor e com isso pode gerar algumas falhas eletrônicas, né? Então, essa frente falsa, ela vem para isso. Eu dou esse espaço entre uma bandeja e outra, por exemplo, né? E aí eu tenho esse distanciamento aqui para ter uma troca de calor no interior do rack. Aqui também, né, nós temos a tomada com um protetor de surto, né, que ela serve literalmente para ligar todos os equipamentos eletrônicos que eu vou acomodar aqui dentro do meu rack. DVRs, switches, centrais de PABX, enfim, tudo que for ligado, depender de uma rede elétrica, né, eu tenho esse conjunto de tomadas, onde eu posso acomodar lá no fundo do rack, no plano de montagem lá do fundo, e assim, né, eu consigo ligar a eles toda a parte elétrica. Eu tenho aqui modelos de 8 tomadas, tem modelos de 12, tem modelos de 4 tomadas, enfim. Aí eu escolho também o módulo de tomada de acordo com a quantidade de equipamentos. Lembrando sempre, né, se você tem a intenção de aumentar o seu projeto, escolhe um gabinete de tomadas aqui, né, um circuito com um pouco mais de tomadas livres para que você possa utilizar no futuro. E além disso também, existem outros dois acessórios que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas um deles é o cooler de refrigeração, né? Geralmente ele é instalado no teto aqui do rack e ele serve para tirar o ar quente gerado pelos equipamentos aqui dentro do rack e jogar para fora, né? Essa é a ideia do cooler. E também os conjuntos de sapata e rodízio, né? Que, como eu falei para vocês, temos os racks do tipo de piso. E se eu precisar, por exemplo, de uma rodinha, né, onde tem uma mobilidade, para fazer uma mobilidade com o rack, eu preciso também adquirir ela de forma separada. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo sobre rack. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa o comentário e compartilha para seus colegas aí que não conhecem a escolha de um rack aí. E até o próximo vídeo.